Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos, enfim, terminar a correção das atividades sobre substantivos. Essa será a terceira e última parte, tá? Vamos continuar lá de onde nós paramos. Responda todas essas questões, corrijam e qualquer dúvida eu estou disponível no plantão, tá? Das 7 às 11. Você que está no remoto, o e-mail para envio das atividades é maxnayara@yahoo.com, tá bom? Vamos lá, abra um livro de vocês, acompanhe aí a correção dessas atividades. Opa! E qualquer dúvida, não hesite em participar, tá bom? Para quando chegar aí na época da revisão, da recuperação não, né? Da avaliação, vocês consigam obter êxito nas questões, tá bom? Vamos lá, as avaliações. Substantivo já está sendo trabalhado por nós aí há algum tempo, né? Então, vamos aqui da questão 7 em diante. Releia o trecho abaixo, retirado do penúltimo parágrafo do texto. Mais protegida que as outras baías, tem na encosta sul uma região, onde além das renas há uma colônia de pinguins papua e outra de pinguins rei. Driblando os elefantes marinhos e, sobretudo, as milhares de focas de pelo, a maioria jovem. Nessa época, é possível chegar caminhando em menos de 2 horas às ruínas da estação. A. Identifique os substantivos compostos presentes nesse trecho. Os substantivos compostos são aqueles que possuem duas palavrinhas, dois radicais, né? Eles são formados, né? Ele é composto ali por dois radicais ou duas palavrinhas. Nós temos aqui todos eles com hífen, né? Pinguins papua, pinguins rei e elefantes marinhos. Veja só. Então, nós temos aqui esta resposta no gabarito. B. Como você pode observar, esses substantivos estão flexionados no plural. Passe-os para o singular. Aqui deveria ser uma vírgula, não ponto final, né? Passe-os para o singular. Eles estão no plural. Então, nós vamos passar para o singular. Tirar esse S aqui de pinguins e os dois S's aqui de elefantes marinhos, né? Por quê? Porque o S aí, no caso, é a desinência de número, né? No caso do plural. Então, pinguim papua, pinguim rei e elefante marinho. C. Analise a estrutura desses substantivos. Qual o sentido expresso pelo segundo elemento em cada um deles? Essa questão ela é um pouco complicada, porque nós temos que entender o quê? O sentido expresso pelo segundo elemento. No caso, deixa eu pegar uma canetinha aqui, que acho que vai ficar mais fácil. Aqui, do papua e do rei, está especificando, né? O tipo aí do pinguim, né? Restringindo, né? Pinguins papua, pinguins rei. Restringe aí o sentido do primeiro elemento, no caso pinguins. Quando nós estamos falando aqui de elefantes marinhos, já é diferente, né? Ele vai qualificar, né? Está qualificando o primeiro elemento. Primeiro restringe, depois qualifica. Qual que é a diferença, professora? A diferença é que nos dois primeiros, pinguins papua e pinguins rei, nós temos dois nomes, dois substantivos que vão se juntar e formar um composto. Já no elefantes marinhos, o segundo elemento que caracteriza é um adjetivo. Então, eu posso ter um substantivo composto que é formado por um nome e um substantivo, um adjetivo, um substantivo e um adjetivo, tá? Então, essa é a diferença, ok? Tanto que vocês podem perceber que nos dois primeiros casos, pinguins papua e pinguins rei, o segundo elemento não tem desinência de número, não vai para o plural. Agora, quando eu tenho o adjetivo aqui, sim, porque o adjetivo sempre concorda com o substantivo, tá?
Aqui, professora, é provável que os alunos sintam dificuldade em responder essa questão. Então, vamos lá. Em pinguins papua e pinguins rei, o segundo elemento restringe o sentido do primeiro. Já em elefantes marinhos, o segundo elemento qualifica o sentido do primeiro, funcionando como adjetivo. Agora, formule a regra de flexão de número que rege esses substantivos. Veja só, quando o substantivo composto for formado por dois substantivos, apenas o primeiro elemento vai flexionar em número. Quando nós tivermos aí um substantivo composto formado por um substantivo e um adjetivo, nós teremos o adjetivo concordando também com o adjetivo, né? Então, os dois elementos, as duas palavrinhas vão para o plural, ok? Vamos ver aqui como o gabarito traz. Nos substantivos compostos formados por dois substantivos, em que o segundo elemento limita a significação do primeiro, apenas o primeiro elemento varia. Já nos compostos, formados por substantivo mais adjetivo, ambos variam. Professor, se oportuno, comente que os dois elementos variam também quando o substantivo composto for formado por dois substantivos com ideia de adição, por adjetivo mais substantivo ou por numeral mais substantivo. Exemplos: diretores, presidentes, livres arbítrios, curtas metragens, terças-feiras e primeiros ministros. Observem que aqui os dois elementos vão flexionar, tá bom? Vão para o plural. 8. O trecho a seguir foi retirado do último parágrafo do relato de Amir Klink. Deixa eu só pegar aqui o outro apontador. Olha, eu apertei no lugar errado de novo, pessoal. Aqui, pronto. Analise-o com atenção e, na sequência, avalie as afirmações feitas assinalando V para verdadeiro ou F para falsa. O Fábio subiu no bote e, com uma tremedeira visível, nos salvou. A perda de um bote em lugar distante, a falha de um motor, um pequeno esquecimento são incidentes que, no lugar de mudanças climáticas súbitas e violentas, rapidamente se transformam em tragédia. A. Não é possível saber qual é o sentido do substantivo Fábio. Veja só, Fábio é um substantivo? É um substantivo que próprio, né? Um nome. Não é possível saber qual é o sentido do substantivo Fábio. Claro que dá para saber o sentido, né? Falso. B. A palavra bote é usada com o mesmo sentido na frase bote as roupas ao sol para secar. Não. Por quê? Bote aqui no nosso trecho do texto é um nome, é um substantivo, é o nome de algo, né? Ali no caso de algo para navegar, né? Agora, o bote as roupas no sol é um verbo, o verbo botar é o mesmo que colocar, né? Coloque as roupas no sol. Então, é falso. C. Enquanto Fábio é um substantivo próprio, esquecimento é um substantivo comum. O esquecimento é um substantivo comum. Fábio é um substantivo próprio. O nome inicial maiúscula, verdadeiro. D. Tremedeira e perda são nomes derivados, mas esquecimento é primitivo. Veja só. Esquecimento, tremedeira e perda são derivados por quê? Tremedeira, né? E tanto tremedeira quanto perda são substantivos abstratos. Esquecimento também, porque são nomes, são substantivos que vêm de ações, né? Tremer, perder e esquecer. Qual que é o conceito que nós temos de substantivo primitivo e substantivo derivado? Substantivo derivado é aquele que vem de um substantivo primitivo. Essas palavras vêm de verbos. E primitivo é aquele substantivo que não deriva de nenhum outro, né? Aqui, esquecimento não deriva, né, de um substantivo, mas vem de um verbo. Então, aí é falso, tá? Fábio é nome de pessoa, por isso pode ser escrito tanto com letra inicial maiúscula quanto inicial minúscula ou maiúscula. Errado, né?
como é o nome próprio, ele deve sempre ser escrito com a letra inicial maiúscula. Falso. F. As palavras bote, lugar e falha são substantivos simples. São. Substantivos simples são aqueles que possuem apenas um radical, né? Que é o caso aí de bote, lugar e falha. 9. No dia a dia, acabamos atribuindo outro significado aos substantivos coletivos de acordo com a ideia que apresentam. Nos exemplos abaixo, explique o que realmente se quis dizer com as palavras destacadas. A. Meu avô Amaro tem um verdadeiro acervo de boas histórias. Ele tem um acervo, ele literalmente tem um acervo, um conjunto, porque ele conhece, né, muitas histórias. Então, aqui, o acervo quer dizer muitas histórias. Uma quantidade, né, ele conhece muitas histórias, então, uma quantidade grande de histórias. B. Como cheguei muito tarde, meu pai abriu a porta com uma alcateia. Essa alcateia aqui, veja só, nós vimos que a alcateia é o coletivo de lobos, né? Mas no caso é porque ele tinha muitas reclamações aqui. Né? Alcateia quer dizer muitas reclamações. Ele estava bravo. C. Meus arrependimentos são uma bagagem que devo carregar por toda a vida. É literalmente a bagagem? Não, é o peso da consciência, né? D. Uma verdadeira legião acompanhou o enterro do Papa. Muitas pessoas, né? A legião quer dizer muitas pessoas. E. Ela anda nervosa porque está com uma penca de problemas, porque ela está com muitos problemas diversos, né? Penca quer dizer muitos. Na faculdade, pude adquirir muita bagagem, muito conhecimento, tá? Muita experiência, conhecimento. 10. Às vezes, no momento de escrever um texto, usamos a palavra coisa, que não traz muita informação ao leitor. Uma maneira de melhorar sua escrita é evitar usar essa palavra de forma vaga e sem necessidade. Veja neste exercício como podemos usar os substantivos específicos para substituí-la. Observe, ao invés de coisa, utilizarmos palavras específicas, tá bom? Ai, professora, traz aquela coisa ali. Professora, peguei a coisa. O quê? Peguei o livro, a caneta. Ok? Então, é isso que você vai fazer nessa questão. A tristeza é uma coisa ruim. A tristeza é um sentimento ruim. Nas demais, comprei várias coisas. 2 blusas, uma calça e 2 saias. Isso é o quê? São roupas, né? Comprei várias roupas. B. Estas são 2 coisas de que não gosto. Falta de respeito e desonestidade. São 2 atitudes, né, que não gosto. C. A linguagem é uma coisa muito importante para a humanidade. A linguagem é uma capacidade importante para a humanidade. D. Com o pensamento centrado em alguma coisa útil, é difícil uma pessoa se perder com um objetivo único. Útil, perdão. E. Uma das coisas mais perigosas que existem é a bomba atômica. Uma das armas mais perigosas que existem. F. Li coisas no jornal que me preocuparam. Li notícias no jornal. G. O discurso político é perigoso porque pode transmitir coisas erradas para as pessoas. Pode transmitir informações erradas. A adolescência é uma época perigosa, pois muitos experimentam coisas novas, sensações novas. 11. Leia a tirinha e em seguida assinale a alternativa correta. Serafim. Exercício. Aluno Serafim. Passe para o diminutivo passe para o diminutivo. O ladravaz feriu-se no espadagão. Veja só, ele estava escrevendo o que lá? O ladrão. Aí o menino. O ladrãozinho se feriu com o espadim. Algumas palavras são úteis, mas outras... A. Para Serafim é importante aprender todas as formas de aumentativo e diminutivo dos substantivos. B. Para Serafim, a existência de alguns substantivos no diminutivo não tem utilidade. C. Como a atividade solicitada pela professora é difícil, Serafim não sabe realizá-la. D. Percebemos na tira a defesa da opinião de que atividades como essa devem ser praticadas na escola.
Olha o que o Serafim diz no último quadrinho. Algumas palavras são úteis, mas outras corresponde ao quê? A letra B, né? Para Serafim, a existência de alguns substantivos no diminutivo não tem utilidade, não serve para nada, né? Então, letra B é a resposta. Por fim, a 12, complete as lacunas do relato de experiência abaixo, dando coerência ao texto e diga que classe pertencem as palavras utilizadas por você. Uma semana em Natal. Saí do aeroporto de Confins, Belo Horizonte, numa segunda-feira, dia 18, segunda-feira, sábado, dia 18 de manhã, num voo sem escala que durou tranquilas 2h30. Chegando lá, loquei um carro para poder rodar à vontade pela região. Nesse dia, morrendo de sono porque tinha acordado cedaço para pegar o voo, fiquei perto do hotel na praia de Ponta Negra, curtindo um pôr do sol tranquilo na beira do mar e curtindo o visual do Morro do Careca. Pessoal, veja só, por que foram colocadas essas palavras? Veja a questão da concordância. Sair do aeroporto de Confins numa sábado. Não, seria sábado se fosse seria no masculino, né? Se fosse no masculino, num sábado. Aqui, uma moto, mas é um carro. Aqui, e por último, visual do Morro do Careca. Se fosse duna, seria das dunas. Ok? Então, você vai observar a concordância. Então, as palavras utilizadas pertencem à classe dos substantivos. Ok? 13 e 14. Agora sim a gente vai terminar. 13. Agora observe um dado interessante sobre a questão anterior. Embora você nunca tenha lido esse relato de viagem, não teve dúvidas quanto ao preenchimento das lacunas. Por quê? Justamente pela questão do gênero, né, que foi apontado ali pelos determinantes, né, os artigos antes. Uma segunda-feira, um sábado. Então, porque os substantivos variam em gênero, nós já vimos, né, gênero, número e grau. Os termos que os antecedem no texto, numa, e do, deixam claro o gênero dos substantivos a que se ligam, de modo que nas lacunas só há uma escolha a ser feita. 14. Os substantivos que apresentam G ou J em sua composição normalmente causam muita confusão para as pessoas na hora da escrita, devido ao fato de os sons dessas letras em determinados contextos de uso serem iguais. Uma dica para não errar é saber que normalmente os substantivos derivados têm a mesma letra, G ou J, do substantivo primitivo. Sabendo disso, dê a cada substantivo primitivo abaixo um derivado, atentando à dica dada acima. Dita, né, acima. Aqui nós temos sugestões de resposta, pode ter outros substantivos derivados desses primitivos, tá? Laranja, laranjeira, loja, lojista, cereja, cerejeira, nojo, nojeira, imagem, imaginação, paisagem, paisagista, colégio, colegial. Estes são substantivos derivados dos primitivos, né? Que vem aí dos primitivos. Agora sim, terminamos a nossa correção, tá? Nossa aula aí sobre substantivos, sobre a correção das atividades. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até 11 horas e aí está o e-mail para o envio das atividades dos alunos que estão no remoto, tá bom? Até a próxima aula. Bom final de semana para vocês, um ótimo dia.